Boa tarde, cá estamos, terça-feira, 7 de abril. Vamos ver quem está online aqui para nossa live diária em tempos de quarentena e Semana Santa, né? Vamos lá, vamos ver quem está por aqui. A Fabiana já é uma das primeiras aqui, bem-vinda. Quem mais? Dani, Danilo, Cristine. Tenho percebido que tem entrado mais homens nas lives, hein, recentemente. Então, muito bem-vindos aí os meus colegas de condição sexuada. Quem mais? A Mariane, Joyce, Renan tá por aí. Bom, Renan. Viviane, Simone. Olha, vários alunos aqui do Moradas do Castelo Interior, hein? Ontem tivemos a segunda aula do curso. As aulas são quinzenais. E eu, particularmente, até achei a aula de ontem melhor do que a primeira, né? A primeira sempre tem aquele nervosismo de começo, né? De estreia. Mas achei que a aula de ontem consegui atingir melhor os objetivos aí do curso, que são aí pauleira mesmo. Você está fora do Moradas do Castelo Interior, você precisa resolver isso em breve, né? Em breve você sabe que a gente vai reabrir as inscrições, vamos oportunizar aí uma segunda entrada de alunos no Moradas, e se eu fosse você, de verdade não ficava de fora. Quem mais? A Camila está por aqui, por exemplo, entrou ontem, né, Camila? Seja bem-vinda, espero que tenha gostado, conseguido pegar lá o fio da meada. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Fábio. Pessoal, chegando. Olha só, obrigado, Camila. Quero falar sobre um assunto com vocês hoje, que acho que vai ao encontro um pouco, não só do que eu tenho trabalhado no Moradas, de todo o meu trabalho aqui no Instagram, no YouTube, mas também muito propício para esse tempo que a gente está vivendo, né? É difícil não falar, mesmo que por alto, não falar dessa época de pandemia, não falar da quarentena. A gente não pode fazer de conta que certas coisas não estão acontecendo, não é? O barulho que vocês ouvirem aqui da cozinha é porque eu botei a Anica para cozinhar hoje, tá? Então ela tá fazendo o almoço. Por sorte eu não estou com muita fome. Então não, barulho ali de cozinha, panela, fogão, tá? É isso aí. Então a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. E tem barulho também de uma construção. Hoje é o dia, galera. Tem construção acontecendo aqui na frente, pra você ver que nem todo mundo tá de quarentena, né? Estão lá os operários todos trabalhando. Tem ninguém ali preocupado com o coronavírus. O pessoal tá garantindo o pão de hoje. E a Anica fazendo comida aqui. Então, vou falar mais alto ainda do que eu costumo falar. Então não dá para fazer de conta que não tem quarentena ou ficar falando de assuntos como se isso não existisse. Isso existe e isso é hoje uma das principais circunstâncias que nós temos que absorver. O tempo todo eu estou aqui lembrando para vocês, né, da frase do Ortega C, eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a circunstância é a mim que me perco. Então não dá para num trabalho como o meu, que o tempo todo falando de vida humana, fazer de conta que isso não está acontecendo. Então, somando tudo isso, somando o meu trabalho, a pegada do Moradas do Castelo Interior, o que eu tenho escrito aqui e publicado no Instagram, e essa circunstância da pandemia, a gente tem que falar hoje um pouco sobre discurso narrativo. A gente tem que falar sobre unanimidades, que como você sabe, como o Nelson Rodrigues já nos disse, é burra, né? Toda unanimidade é burra. Então, o que eu estou chamando de discurso? Então, ontem, até na aula do Moradas, eu falei isso para os alunos. Tudo para o ser humano, tudo para nós, para ser melhor compreendido, precisa estar integrado narrativamente, precisa virar uma história. Aquilo que não vira uma história para nós, não tem pé nem cabeça. Tá? Você pode falar de pesquisa científica, você pode falar de arte, você pode falar de sociedade brasileira. Tudo é melhor compreendido à medida que mais clara está a história daquilo. Ou seja, de onde veio, como é que é hoje, para onde está indo. A compreensão desta narrativa, que não é uma pura sucessão de fatos, porque tem que ter sentido, as coisas têm que estar integradas. É isso que eu chamo história e é isto que dá um pouco de tranquilidade para o ser humano, que faz com que ele entenda o que está passando. Ontem eu dizia para os alunos do Moradas, o que nos angustia em relação ao coronavírus, por exemplo, uma das coisas que nos angustia é que a gente não consegue completar a história. Por quê? A gente não tem muitos dados,
a gente não sabe muito bem de onde veio e para onde está indo essa coisa toda, então a gente fica refém do acontecimento diário. Cada dia traz um acontecimento, esse acontecimento a gente não sabe muito bem integrar nos outros acontecimentos, e aí por isso que a gente fica angustiado. Nós não conseguimos compor ainda uma história sobre o coronavírus. Veja que nós nos referimos a H1N1, né, a nossa última pandemia, epidemia no Brasil, nós nos referimos a ela com muito mais tranquilidade. A gente fala do que aconteceu em 2009 com, né, uma certa tranquilidade impossível nesse momento. Por aí que a gente fala com tranquilidade sobre H1N1, que continua acontecendo, todo ano tem. Todo ano tem gente aí que pode morrer de H1N1. A gente fala com tranquilidade porque nós já percebemos ela historicamente. Porque nós já temos uma narrativa sobre ela. E essa narrativa nos tranquiliza. Ainda que a gente saiba que pessoas podem adoecer severamente dela, ainda que a gente saiba até que a taxa de fatalidade, de letalidade dela é maior do que o coronavírus, inclusive. Mas nós temos aqui uma composição sobre a H1N1. Nós não temos sobre o coronavírus. E aí é nossa angústia. Nós não conseguimos montar ainda uma narrativa, porque faltam fatos, faltam acontecer coisas para a gente somar e aí ordenar isso numa narrativa. Que, como eu estou dizendo aqui, a diferença de uma narrativa histórica para a simples sucessão de acontecimentos é que a simples sucessão de acontecimentos não tem um sentido necessariamente. É um acontecimento depois do outro. O que confere sentido é a narrativa humana. É o significado que eu, ao contar e perceber aqueles fatos e ao encadeá-los, dou aquilo um significado, um sentido. Estão entendendo? Então essa é a grande questão aqui em relação ao coronavírus. Agora veja onde eu vou chegar. Não temos uma narrativa sobre ele ainda. E aí o que acontece quando a gente não tem uma narrativa sobre ele? Além de estarmos angustiados porque não compreendemos o que está acontecendo. Começam as narrativas provisórias. As narrativas provisórias, ou seja, a gente ainda não percebeu o arco histórico do coronavírus, então nós vamos fazendo sugestões de narrativas sem ter todos os dados. Até aí tudo bem, é normal o ser humano, e é normal até, né, do método científico, ir propondo narrativas provisórias enquanto a coisa está acontecendo. Qual é o problema nisso? É um problema que nós estamos vendo na mídia. Os discursos, as narrativas provisórias, querendo se valer de narrativa final, de narrativa inquestionável. Este é o problema. O que nós estamos vivendo hoje e que nós vivemos ao longo dos séculos e séculos da nossa história é disputa de narrativa. Veja que num livro de história, você lê lá, é claro, isso já foi muito discutido entre os historiadores, né? Eu fiz faculdade de história por um tempo, tive que ler bastante teoria da história, então aquela coisa da objetividade do historiador ou não. Consegue um historiador ser objetivo ao narrar uma história? Isso é uma velha discussão na história, que nós não temos tempo para entrar aqui. Mas a questão é, aquela objetividade seca, a gente sabe que é impossível. É óbvio. Todo historiador, quando vai contar uma história da Revolução Francesa, ele necessariamente faz um princípio de seleção. Ele respeita um princípio de seleção. Então ele não tem como contar a história. Por que ele não tem como contar a história? Porque não cabem todos os fatos, todos os personagens, todos os dias que compõem toda a conjuntura da Revolução Francesa. Não cabem num livro. Estão me entendendo? Então o historiador melhor intencionado, o mais técnico possível, ele adota um princípio de seleção. Vou aqui pegar os cabeças da Revolução, vou pegar aqui a aristocracia, vou fazer isso, tal. Vou deixar de lado uma série de outras questões porque não vai caber no livro. Não vou fazer análise psicológica dos agentes históricos, por exemplo. Entende? Ele necessariamente exclui coisas e inclui outras para montar a narrativa dele. Houve até teóricos da história que disseram que a história é uma ficção. Nós tivemos até esse ponto de dizerem que a história é uma ficção, porque o historiador compõe os fatos, Ele não consegue, pelos limites da humanidade dele, ele não consegue
com o livro de história que ele escreve sobre determinado assunto, dizer exatamente o que foi aquilo. Porque dizer exatamente o que foi aquilo teria que ser reproduzir a realidade daquilo. E nenhum de nós consegue reproduzir a realidade. Nós conseguimos fazer indicações, sugestões, símbolos, né? E chegar perto do que foi a realidade conforme o nosso trabalho de narrativa. Então, qual que é meu ponto aqui? Isso tudo aqui exige muita filosofia, muita coisa que eu estou resumindo aqui, vocês estão percebendo. O meu ponto é, o que nós estamos vendo na mídia, nas redes sociais, são discussões, para mim, que tem pouca serventia neste momento. Tá? Pouca serventia. Por quê? Nós precisamos encarar todas essas narrativas que estão sendo feitas sobre o vírus, tanto as que divergem cientificamente, economicamente, medicamente, todas essas possíveis pequenas divergências que nós estamos vendo, todas elas são narrativas provisórias. Nenhuma delas pode ser, nesse momento, admitida como narrativa final do assunto. Por quê? Porque o assunto está transcorrendo. Nós não temos o arco histórico do problema ainda. Então nós não podemos dizer coronavírus é assim, assim, assado e termina assim. Nós não temos a história, porque ela está acontecendo. O máximo que eu e você, e até mesmo alguns dos agentes públicos que nós temos, o máximo que eles podem fazer é testemunhar essa história que está acontecendo, que ainda não dá para ser contada de maneira fatal, entende? Então, é testemunhar a história. Eu e você podemos testemunhar o que está acontecendo. Me parece que essa é a nossa grande responsabilidade nesse momento. Eu, como professor, um opinador público, alguém que está aqui influenciando pessoas dentro do meu universo aqui de Instagram e redes sociais, eu tenho um papel aqui nessa situação toda. E eu tenho que me posicionar, não no sentido de adotar um lado, entende? Estão certos os da cloroquina, não estão certos os da cloroquina. Eu tenho que assumir uma postura e ter claramente o meu testemunho diante do que está acontecendo. E eu, Tiago, costumo ter o seguinte testemunho diante das coisas: eu não sei. Este é o meu testemunho. E eu não acho ele falho. E eu não acho ele menor do que o testemunho daquele que nesse momento está dizendo que sabe tudo o que precisa. Porque de fato a circunstância toda não me permite dizer que nós sabemos tudo a respeito do vírus. Estão entendendo? A narrativa não pode ser composta ainda, porque os fatos estão acontecendo. Eles estão acontecendo. Entende? De nada, Fábio. Está agradecendo aqui pelo meu livro Abertura da Alma. Valeu. É um bom começo de estudo da literatura. Então, eu olho para certas posições e para certas coisas que as pessoas falam com muita convicção hoje, e eu penso, mas ela sabe mesmo sobre o que ela está falando? Porque ela não tem a narrativa toda ainda. Ela não tem. Aqueles que falaram uma coisa sobre o vírus até o início de março, logo depois tiveram que rever, porque perceberam que o mesmo vírus tinha mutação. E quando chegou na Itália, como vocês sabem, já não era o mesmo chinês. Na Itália ela assumiu lá uma outra formazinha. Era o Covid, mas ele já tinha lá uma outra roupinha ele tinha, que já não era a mesma do chinês. Vocês estão entendendo? Que daí o que foi dito até ali já não valia totalmente para a Itália. E que talvez já não valha para os Estados Unidos. E que não valha para o Brasil, que já é hemisfério sul, já tem um outro clima, pá. Vocês estão entendendo o conjunto de variáveis aqui? Daí que volto a dizer, toda narrativa sobre a pandemia neste momento é uma narrativa provisória e deve ser apresentada, mesmo que tecnicamente os médicos, os infectologistas, etc. e tal, devem apresentá-la como provisória. Como provisória. É isso que ela é. Ela é uma narrativa provisória. Agora, você, pessoalmente, do teu ponto biográfico aqui, tem que dar um testemunho sobre isso tudo. Você não precisa ter certeza alguma agora. E nós temos, olha, 1 ou 2 certezas no máximo. Você não tem que ter certeza. Você não tem que se exigir agora certeza. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você tem que exigir de você sinceridade e testemunho. É isso que você tem que exigir de você. Sinceridade e testemunho. Olha, quem sou eu diante disso tudo? Estão entendendo? Quem sou eu diante disso tudo que está acontecendo? Dessa incerteza toda, desse negócio todo, quem sou eu?
É isso só que interessa. Porque a tua narrativa está sendo contada, porque ela está sendo vivida nesse momento. Você também não tem o arco inteiro da tua biografia, porque a tua biografia só vai acabar quando você morrer. Mas para que você consiga ter uma história e uma biografia, você tem que ir narrando, tem que ir registrando os fatos da tua vida para você. E ir buscando sentidos nesses fatos que você está contando para si mesmo. Aí o que você tem que fazer agora? É articular a tua história pessoal, que você está narrando para poder ter uma história lá na frente, a tua narrativa pessoal com essa história toda que está acontecendo aqui na tua frente, nesse exato momento, que é a da pandemia. Articule as duas coisas, plano individual e coletivo, sem pretensões de certeza. Você não precisa ter certeza nenhuma aqui. Abandone essa necessidade de certezas, abandone isso daí por um tempo. Apegue-se ao fato de ser testemunha do que está acontecendo e de ser sincera a tua expressão pessoal sobre o que está acontecendo. É isso que importa, na verdade. A tua sincera expressão sobre o que está acontecendo. Se você tem um grande não sei para dizer, diga não sei. Essa é a tua expressão sincera sobre o assunto? Então vamos lá. Eu tenho uma expressão sincera sobre esse assunto, que é a seguinte, que vocês têm visto no meu posicionamento. Né? Como eu disse, eu sou um professor e eu tenho que me posicionar. A minha posição sincera sobre esse acontecimento no momento é a seguinte: nós temos que paulatinamente ir terminando o isolamento completo que a gente tentou fazer. Paulatinamente temos que ir afrouxando o isolamento social, em razões não só econômicas, como também de saúde mental e de saúde também de outras doenças que podem surgir pelo isolamento das pessoas. Porque as pessoas têm que ter direito a sair da casa dela, elas têm que ter o direito de correr atrás do próprio sustento, esse direito não pode ser retirado delas. Assim como uma pessoa não pode ser presa por estar caminhando na praia, como aconteceu no Rio de Janeiro. Isso não pode, isso é Gestapo, isso é nazismo. Liberdades individuais sendo suprimidas, gente. Aí me faz ficar ainda mais inflamado contra esse isolamento total. Esse isolamento total. Eu sou absolutamente contra ele nesse momento. Eu sou a favor de que os mais vulneráveis fiquem em casa, mas eu sou a favor que os mais fortes, e tenho dito isso há mais de 2 semanas, saiam de casa e tomem os cuidados necessários para não pegar o vírus e não transmitir. Eu fui na farmácia hoje e eu fiquei lá a 1 metro e pouco de distância da atendente. E eu entrei no carro e eu passei o colchão na mão. Quer dizer, há coisas que são possíveis serem feitas sem a gente parar a engrenagem inteira. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui, a balança já está pendendo para um lado em que a gravidade, as mortes, o caos social já está sendo mais grave do que o próprio vírus e os efeitos dele. Então, assim, esta é a minha posição. Eu estou sendo muito sincero aqui, ó. Eu estou me posicionando. Eu estou me posicionando e estou sendo sincero. Estou dando um testemunho de como eu, Thiago, estou vendo a vida. Então, eu, do meu ponto de vista pessoal, biográfico, estou me colocando diante da situação coletiva. Para mim, esse isolamento tem que paulatinamente ser afrouxado. Afrouxado. Não é acabar com o isolamento, mas nós temos que afrouxá-lo. Entendem? Num país de 200 milhões de pessoas, nós, no pico da pandemia, estima-se, teremos aí em torno de 2.000 mortes. 200 milhões de pessoas. Vocês estão entendendo? 2.000 mortes podem acontecer de suicídio nas próximas semanas. Só de suicídio. Entendem? Então, assim, não é que essas vidas não valem? Não, pelo amor de Deus. Pare com esse é um discurso demagógico, absolutamente demagogo. Isso é coisa de Dória, governador de São Paulo. Coisa idiota, coisa de demagoga. Como que toda vida importa, é óbvio. Mas quando um agente público tem diante dele 2.000 mortes aqui e possivelmente milhares e milhares de outras mortes, que incluem de fome a depressão e suicídio, o agente público tem que usar a quantidade para tomar uma decisão. Vocês estão entendendo? Graças a Deus eu não sou agente público e não tenho que decidir o que vai acontecer na vida das pessoas. Mas ele quis ser agente público. Ele quis tomar uma decisão. Uma decisão que vai afetar a vida de todas as pessoas que estão sob o seu governo. Ele, o Bolsonaro, toda essa gente. Então agora, meu filho, quem pariu o Mateus, quem vale. Arque com a consequência. Arque com a consequência do que você está fazendo. Você terá que, inevitavelmente, pesar vidas. Uma vida
pode ser mensurada, pesada? Óbvio que não. Uma vida é um negócio que não tem... Olha, é inestimável o valor de uma vida. Você não pode quantificar uma vida humana. Entretanto, do ponto de vista do agente público, é óbvio que ele terá que quantificar. Ele é um agente público. Eu não posso quantificar a vida humana. Eu não posso. Para mim, uma vida daquela senhorinha de 95 anos que morreu de Covid é tão importante, tão maravilhosa, tão linda, quanto a vida do jovem de 30 que morreu de Covid. Graças a Deus, não sou eu que quero assumir essa responsabilidade. Não quis ser agente público. Mas eles quiseram. E aí, na hora de tomar uma decisão sobre o que é melhor para a nação, para o estado dele, ele vai ter que quantificar, gente. É a maior demagogia do mundo ele falar que não. Toda a vida importa. Vamos pôr o nome das pessoas na capa do jornal, das pessoas que morreram ontem. É demagogia, meu Deus do céu. Demagogia. É mentira. Vocês veem? Olha, é a narrativa sendo montada que se pretende como única narrativa. Onde houver única narrativa, vai haver burrice, vai haver estupidez. E vai acontecer coisas antidemocráticas como estão acontecendo. Daquelas 2 mulheres ontem na praia do Rio foram presas, porque estavam caminhando na beira da praia. Estão entendendo? Nós não podemos admitir uma coisa dessa. Não podemos admitir. As liberdades individuais estão sendo desrespeitadas. Estão sendo ofendidas com isso daí. A gente está vendo um monte de tiranete nascer. Sabe, tiranozinho? Tiranete. E com a demagogia. Toda a vida importa. Raios. Isso nós sabemos, raios. Agora, que você, lá da tua cadeira, com 30 milhões debaixo de você, você não vai poder ficar falando isso daí. Você não vai poder agir em nome disso. Você está entendendo? Então, era isso que eu queria falar. Conflito de narrativa, narrativa provisória, cuidado com as narrativas provisórias que se pretendem totais, explicações finais de qualquer coisa. Isso não é que existe. O Covid ainda não completou seu arco histórico, não temos tanto assim a dizer sobre ele, e o que resta a mim e a você é o testemunho pessoal diante dos fatos. Tá? Por hoje é isso, pessoal. A Anica terminou o almoço, eu vou lá passar por essa situação. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Ela está me olhando brava aqui já. Um bom resto de dia, boa semana santa para todo mundo aí. Amanhã voltamos, tá? Tchau, tchau.